aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E o nosso convidado de hoje, gente, é acelerado. Pensa uma pessoa que vai acelerar a sua carreira, acelerar a sua vida e principalmente os seus resultados. É para isso que nós estamos aqui. Hoje o nosso convidado, só para vocês terem ideia, já pega aí o currículo e depois pega papel e caneta, porque vai ser uma aula, muitas anotações aqui para você acelerar a sua vida. Ele é CEO e fundador do grupo Acelerador, foi avaliado em 150 milhões de reais, e detalhe, hein? A empresa surgiu, depois vai falar um pouquinho aí da história. É recente, é nova, para já ser avaliada em 150 milhões. E saiu também como uma das melhores empresas para se trabalhar, porque realmente eles vivem na prática tudo que eles pregam, tudo que eles ensinam. Tem feito um trabalho belíssimo, tenho tido a oportunidade de estar com ele em alguns grupos de mastermind, a gente sempre troca figurinha, né? Já pude participar dos treinamentos, ele manda a equipe dele para treinar aqui comigo também, e é um grande parceiro, um grande amigo, e gente, é de Goiânia também. De Goiânia para o mundo, morando aqui em São Paulo, Alphaville comigo, meu vizinho agora. Muito bem-vindo, Marcos Marques. Obrigado, Tati. Uma honra estar aqui. Você sabe que Goiás é o melhor estado do Brasil, né? Eu sei, concordo plenamente, sei viu? Que dá uma dor de cotovelo quem é dos outros estados, mas quem está ouvindo tem o direito de concordar, então tá tudo certo. É isso. Uma honra estar com você aqui, minha amiga. Espero aí poder levar muitas provocações e conteúdos para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo aí, acelerar resultados e fazer a vida cada vez mais saborosa, gostosa. Tenho certeza disso. E nós de Goiânia somos bem modestos também, né? Dá pra ver? Com certeza. Humildade é nosso sobrenome. Nosso sobrenome. Sempre começo aqui o podcast perguntando o que é uma vida memorável para você? Vida memorável para mim me remete muito ao conceito do sucesso integral. Você ter um bom resultado em todas as áreas da vida, né? Inclusive, o meu público são muitos donos de empresa, os empresários, né? As pequenas e médias empresas. E eu falo para eles assim, não adianta você tirar nota 10 na empresa e tirar nota 4 como pai ou como mãe. Tem muitas crianças pequenas que são órfãos mesmo com os pais vivos, porque os pais colocam toda a vida somente no crescimento do negócio. Então eu falo que lucro e liberdade tem que andar de mãos dadas, né? Prosperidade e felicidade tem que estar do mesmo lado da mesa, não de lados opostos. E tem uma metáfora que eu faço, Tati, que é assim. Pensa na época da escola. Para a gente passar de série, você não precisava tirar nota 10 em tudo, mas tinha uma nota de corte. Na minha época era 7, na sua também? Na minha época 7. Não sei como é que tá hoje, né? Então, o que eu falo para as pessoas? Você tem que tirar pelo menos nota 7 em tudo. É como se cada papel na vida fosse uma disciplina. Em algumas disciplinas que eu tenho mais facilidade, eu, por exemplo, na época da escola, eu era bom de português, de redação, de história. Já física e química, meu Deus, eu tive que ser empreendedor desde a época da escola, né? Porque eu não colava, eu fazia benchmark, é diferente. Benchmark, ok. Então, não adianta tirar 10 nos negócios e 0 nas outras disciplinas, nos outros papéis. Tem que tirar pelo menos nota 7 em tudo. Senão você não passa de ano, fica travado aí. Exato. Então a grande sacada é, beleza, eu quero focar na minha transição de carreira. Estou abrindo meu negócio de palestras, por exemplo. Ou quero crescer a minha empresa. Ou quero ser mais bem-sucedido como executivo, como líder. Quero pôr foco nisso e vou tirar nota 10 nisso nos próximos 5 anos. Tá corretíssimo. Mas eu não posso reprovar nas outras. Sim. Eu tenho que pelo menos tirar 7 no meu casamento, 7 no meu papel de filho. E dá para conciliar. E é legal porque parece ser contraditório, mas olhando na prática você consegue fazer isso super bem, porque você fala de acelerar a empresa, aí as pessoas pensam, nossa, eu tenho que mergulhar de cabeça, tenho que trabalhar feito um workaholic, porque eu tenho que acelerar. Mas, contramão a isso, você ainda consegue fazer muitas viagens, ter lazer, hobby, estar bem com a sua esposa, então você concilia bem todos esses papéis, né? Verdade. Eu tenho até algo curioso que é meta de férias, né? Eu e minha esposa Lilica, minha sócia também, a gente tem uma meta de 60 dias de férias por ano. Uau. Esse ano a gente já fez uns 40 dias. Não é fácil tirar 60 dias de férias, viu? E a gente tem algumas viagens programadas, a gente vai bater na trave ali na meta. Não sei se vai dar 60, mas pelo menos uns 55 dias. E eu também, eu malho e jogo tênis todo dia pela manhã. Todo dia. É porque assim, a produtividade, você, que é muito mais especialista que eu nisso, né? Ela tem dois vetores para mim, é a quantidade e a qualidade que você usa o tempo.
E o fator qualidade, quando você tem excelência e você faz com qualidade as coisas, às vezes você precisa de menos horas para poder gerar aquele resultado. Sim. Engraçado, quando eu vou jogar tênis, por exemplo, e eu não tenho qualidade de tempo naquela hora de treino de tênis, todo intervalo eu pego o celular, minha cabeça está em outro lugar. Parece que o meu aprendizado naquela aula, sabe, não rendeu nada. Agora, a aula de tênis, que eu fico 100% focado, que eu tenho qualidade naquela 1 hora de aula, parece que eu aprendi uma semana. Um treino bem treinado parece que vale por 5 dias, sabe? Exatamente. Então, quando você tem qualidade na quantidade de tempo que você emprega para as coisas, você acaba sendo mais produtivo e você consegue tirar nota 10 em alguns papéis e disciplinas e pelo menos não reprovar nas outras disciplinas. Isso para mim é o sucesso integral, né? Sim. É a vida de ponta a ponta, porque a vida é um sopro, né? De repente a gente nunca acha que é com a gente, mas de repente a gente vai. Então, para mim não faz sentido a gente não ter abundância em todas as esferas, resultados em todas as esferas. Tem que viver realmente a vida. E eu lembro do Abílio Diniz, que ele também treina 2 horas por dia. Mesmo no auge da carreira dele, quando ele estava trabalhando loucamente, ele sempre dedicava aí 2 horas de treino. E você também tem praticado isso. Eu tenho visto que vários empresários, vários empreendedores de sucesso, eles têm dedicado tempo, atividade física, qualidade de vida, conciliado todos esses papéis. Isso já faz diferença total para a produtividade. Total. Quem não faz atividade física tá deixando dinheiro na mesa. Porque não é só uma questão de estética, é uma questão de humor, de autoconfiança, de saúde, de credibilidade com as pessoas. Principalmente quem quer ter equipe ou empresa. Vamos lá, os teus funcionários e os teus clientes têm que te respeitar, te admirar de alguma forma. Que pessoa que passa melhor uma boa impressão? Uma pessoa que está cuidando da saúde, está em movimento? Ou uma pessoa que está mais sedentária, parada, às vezes muito fora do peso? Não é uma questão de criar estereótipo, é a grande verdade. Uma pessoa que está mais bem arrumada, mais produzida, bonita, o marketing pessoal dela é melhor. Tanto é que muitos atores, atrizes globais, pessoas famosas, a maioria são pessoas muito bonitas. São pessoas que... mas tem ali a pessoa que está fora desses padrões que também tem sucesso, com certeza. Assim, tem gente que cheira cocaína e tem sucesso. Então cheirar cocaína me ajuda a ter sucesso? Não. Porque o pessoal gosta de pegar as exceções para querer, né, contrapor algo bom que ajuda a ter sucesso, né? Exatamente. E não é sobre terceirizar, né? Porque a pessoa fala, eu não nasci bonita. Não. É sobre bem cuidado, ser bem cuidado mesmo. Total. A gente vê a transformação de muitos palestrantes, assim. O próprio Rick Chester, esses dias ele postou um antes e depois dele. Eu falei, caraca, que mudança. Tá nas redes sociais. Ele fez como ele despiorou muito, Tati. Eu falo que tem uns 3 anos que eu venho despiorando agressivamente. Despiorando, adorei. Exato. Porque a gente quer homem bonito a gente não fica, né? Mas pelo menos a gente despiora. Muito bom. E você teve uma fase, assim, um crescimento legal, que eu acho que tem muito a inspirar as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que é o seguinte. Primeiro, na época do IBC, você ajudou a dar uma acelerada muito grande no IBC. E aí, muitas pessoas pensam, teve sorte, ou, porque já veio do pai e tal. E, de repente, você começou do zero, uma empresa que é sua, e em curtíssimo espaço de tempo, você acelerou e teve um resultado, passou na frente de muita gente que já estava no mercado há anos. Conta pra gente, assim, quais são os elementos que você enxerga como crucial para conseguir ter essa aceleração, esse crescimento todo no seu negócio. E até conta um pouquinho pra gente também a sua história, né? A vida aí do empreendedorismo. Os resultados que a gente gera sempre são assim, é um pacote de coisas que você faz, né? É difícil sintetizar. Mas, por outro lado, dá para você encontrar, de certa forma, pilares, padrões, pontos-chave. Eu, por exemplo, eu sempre fui um cara que eu amo estudar, aprender novas competências. E eu vejo que eu venho me tornando um ser humano e um profissional cada vez melhor. Eu acho que o tamanho dos nossos resultados externos é proporcional ao nosso tamanho interno. É como se dentro da gente existisse uma caixinha, que é o nosso repertório de habilidades, de competências, de ferramentas. E conforme você vai enriquecendo esse repertório, tanto melhorando aquilo que você já é bom,
quanto também fazendo o que eu chamo de enfraquecer aquilo que você é ruim, você vai sendo mais potente na produção de resultados. Então, tem uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu comecei o IBC junto com meu pai, do zero, né? Geralmente, quando o mercado, pessoas veem um filho trabalhando com o pai, cria essa impressão mesmo, né? Ah, entrou na empresa do pai. Já pegou o carro andando aí, o bonde andando. Mas eu tenho muito orgulho, né, Sim. de ter começado a empresa junto com meu pai. Eu até fui emancipado quando eu tinha 17 anos para abrir um CNPJ para emitir nota fiscal, porque a família toda estava com o nome sujo. E aí a gente demorou ali aproximadamente uns 14 anos para gerar em torno de 35 milhões de reais de lucro ano. Em 2019, por exemplo, a gente fez 150 milhões de receita, com 20 e poucos por cento de margem, então deu uns 36 milhões de lucro, né? Fantástico. E esse ano a gente vai gerar uns 40 milhões de lucro no acelerador empresarial, na última linha. E tem 3 anos que eu estou focado no grupo acelerador. 3 anos só. Então, olha. quando você tem competência, né? Ou seja, o que eu demorei ali 14 anos para fazer, eu consegui fazer agora em 3 anos, né? Em termos de última linha. Sim. Por isso que eu falo, um outro ponto que eu vejo que eu tenho forte, Tati, é a autoconfiança. Para mim, a pessoa pode perder tudo, mas se ela não perder a autoconfiança, ela faz de novo. Uhum. E a autoconfiança foi muito importante para mim, porque no momento de transição desse, trocar o certo pelo duvidoso, na hora que você olha ali, poxa, isso aqui me dá 4 milhões livre por ano. Isso aqui me deu 400, 500 mil livre. Será que eu arrisco? E aí, sem autoconfiança, você não move, né? Qualquer medinho te paralisa. Sim. Então, eu acho que a autoconfiança é uma característica comportamental muito importante para qualquer coisa que você queira fazer. E você já tinha alguns elementos, né? Porque eu tenho muito aluno que está em período de transição de carreira. E transição de carreira é uma fase desafiadora, porque é uma fase que você nem conquistou a vida dos sonhos ainda e você saiu daquela zona de conforto que você fala que eu domino, que eu estou no controle, que eu já tenho resultado e tal. Então é uma fase transitória mesmo. E aí, além da autoconfiança, você já tinha conhecimento que você trouxe, já tinha estudado muito, já tinha testado, já tinha feito dar certo ali e já tinha uma reserva financeira. Então você falou, ó, vou baixar meu custo de vida aqui, vou baixar os ganhos temporariamente, mas eu tenho uma reserva financeira que me dá todo um controle, um suporte para eu desbravar num novo segmento, por exemplo. Perfeito, E acaba que a minha história é um exemplo de que às vezes quando você escuta mais o teu propósito, a tua intuição do que o dinheiro, você acaba até fazendo muito mais dinheiro. Sim. Por exemplo, eu tinha 20% de participação lá no IBC. Em 2019, a gente recebeu uma proposta para vender a empresa por 300 milhões. Então, 20% de 300 milhões é 60 milhões de equity. E a gente recebeu um aporte recentemente que nos avaliou em 150 milhões de reais. Então, pouco tempo depois, o equity que a gente tem no acelerador empresarial é 150 milhões versus 60 milhões que eu tinha lá. Mas sair do IBC e vir para o acelerador não foi uma decisão financeira. Foi uma decisão financeira burra, na verdade. Quando eu tenho uma decisão relevante, estratégica, algo que vai impactar muito o meu futuro, o que eu gosto de fazer? Eu penso em 7 pessoas que eu confio e que têm sensatez para me dar opinião sobre o tema e ligo para essas 7 pessoas para pedir uma opinião. Eu chamo do meu conselho mental. As pessoas não sabem que estão no meu conselho mental, mas elas estão. E quando eu fui tomar essa decisão de focar no grupo acelerador e sair da sociedade lá com meu pai e a minha família no IBC, eu liguei para 7 pessoas. Das 7, Tati, 6 falaram para mim, não sai. Você tá de cabeça quente, você vai fazer uma besteira. Você tá com 31 anos, Marcos, fazendo milhões já. Você já construiu um império junto com seu pai. Não faz o mínimo sentido você sair. Uma hora seu pai vai cansar também, enfim. Você vai ter que dar continuidade nos negócios. Exato, sozinho. não sai. E aí dos 7 teve um que falou, não, eu acho que é o momento que você tem que ir, sim. Você tá super preparado, você tem muito potencial. E além dos 7, eu também sempre consulto a Aline, né, a Lilica, que é minha sócia na vida dos negócios. E ela falou, não, eu acho que é o momento sim, amor. E aí, enfim, ouvi mais a minha intuição e o meu propósito. Não foi uma decisão financeira. Ah, tem uma oportunidade de mercado, o tamanho do mercado endereçável é tanto, se a taxa de conversão for tanto, o ticket médio for tanto, eu vou fazer X milhões. Não era um foi. risco total. Era né? intuição total, era uma Sim. chama queimando dentro de mim.
porque eu sabia do meu potencial, eu tinha confiança que eu conseguiria colocar de pé, no médio e longo prazo, não em 3 anos, algo muito maior do que o que a gente tinha feito ali no IBC, né? Então, em 3 anos, a gente já conseguiu aí, vai conseguir fazer aí mais margem do que o melhor ano lá do IBC. E hoje o que eu tenho de equity, né? Porque lá eu era um sócio minoritário, com 20%, como eu falei. Sim. Hoje o que a gente tem de equity é mais do que lá. Então vale a pena, às vezes, a gente seguir a nossa intuição, seguir o propósito. É claro que, assim, coragem é diferente de imprudência, né? Às vezes as pessoas confundem coragem com imprudência, né? Então, eu vou e pronto, vai dar certo, eu jogo o chapéu. Opa, não é por aí. Coragem é você agir baseado ali num certo racional, ouvindo a sua intuição, mas sem imprudência. Você não pode chegar num penhasco e falar, não, Deus vai, se eu me saltar, eu tenho fé, Deus vai fazer com que eu não morra. Cara, você vai bater a cara no chão. Não tem nenhum paraquedas ali, vai na confiança só. Exato, então seja corajoso, mas não seja imprudente. Você falou, né? Você tinha um colchão financeiro, você tinha um planejamento. Quando começou a pandemia, porque eu saí lá da sociedade em fevereiro de 2020. E aí, quando pipocou a pandemia, que a gente realmente falou, caramba, tudo vai fechar por algum tempo, que era final de março, começo de abril, eu e a Aline sentamos e fizemos um planejamento de redução de custos de vida. Nosso custo de vida na época era uns 80 mil e a gente jogou para 40 mil. Que a gente não saberia o quanto ia performar de faturamento a empresa naquele ano, né? O nosso modelo de negócio, no acelerador empresarial, é um modelo híbrido. A gente usa a internet para distribuir conteúdo, para gerar lead, para gerar demanda, mas a gente vende com equipe de vendas interna e a gente faz entregas presenciais. Eu não tenho infoproduto, eu não tenho venda online. Então, assim, inclusive até quando veio essa notícia, eu pensei assim, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa, né? Nesse momento. Caraca, você tomou a decisão em fevereiro, março estourou a pandemia, tinha tudo para dar errado, porque ia contra o seu negócio. E ali, o que você fez nesse período? Porque ficou muito tempo fechado, muito tempo sem imersão. Como que você fez? Os primeiros meses, Tati, eu assumi a seguinte tese. Eu comecei a falar para minha audiência, eu não vou vender nada e eu só vou ajudar vocês. E aí foi uns 2 meses assim. Depois de 2 meses, a própria audiência começou a pedir muito alguma coisa para mim. E aí eu decidi criar um produto online, um programa online, para ajudar as empresas a vender naquele momento, que nós chamamos de máquina de faturamento. A gente fez um lançamento desse programa online. E aí nisso já estava chegando setembro, outubro, em novembro a gente começou a fazer evento e fazer entrega. Nossas imersões naquela época eram bem menores, 30 alunos, 20, 40. Hoje a gente está fazendo uma turma por mês do acelerador empresarial com mais ou menos 150 pessoas, né? Todo mês tem uma turma. Então foram ali 6 meses bem apertado, mas em outubro, novembro a gente já voltou a fazer evento, porque nossos eventos eram menores. Nosso público também, que são donos de empresa, muitos estavam a fim de continuar a vida e fazer acontecer. Então, sim, a Covid, a crise de saúde era uma objeção, era melhor que não tivesse. Mas tinha alguns que topavam o risco. Não, eu vou pegar um avião e vou aí fazer. Estou precisando, minha empresa está precisando. Então a gente conseguiu começar a vender bem as nossas imersões ali a partir de outubro de 2020. Aí a gente foi crescendo, rampando. Em 2020 a gente tinha 5 colaboradores. Em 2021 a gente terminou com uns 40 colaboradores. Esse ano a gente vai terminar com uns 100 colaboradores aproximadamente. Nossa. Já quero falar também sobre isso, mas até um parênteses aqui que eu achei legal. Porque às vezes a gente tem muito paradigma, né? Muita crença. Então tem pessoas que falam, não vou abrir uma turma no feriado de carnaval porque ninguém vai. Não vou fazer em presencial agora porque o pessoal tá com medo do Covid. E a gente sempre tem alguma desculpa. E o que você fez foi, vai ter gente que vai ter essa objeção e tá tudo bem, ela não vem, tá tudo certo. Agora deixa eu olhar para quem tá disposto a ter ousadia, quem quer continuar, quem quer voar, e é para esses que eu vou trabalhar aqui, fechar. Então, porque sempre a gente pensa, né? Eu vejo muito palestrante. Tati, você acha que eu monto a minha imersão, meu treinamento no dia tal? Será que vai dar alguém e tal? Sempre vai dar alguém se você acredita, se você entrega um bom trabalho e se você faz um trabalho de vendas e marketing bem feito. Sempre vai dar. Agora, tem período que tem gente que vai gostar mais e é engraçado que é relativo, né? Até uma mudança que você fez recente. Porque antigamente os aceleradores eram só aos finais de semana.
e de repente você colocou no meio da semana. Mudou, impactou em alguma coisa nas vendas? O que você sentiu? Eu acho que ajudou a gente a vender mais. Olha só. A imersão do acelerador empresarial era sexta, sábado e domingo, até janeiro desse ano, e a partir de fevereiro começou a ser segunda, terça e quarta. Porque durante uns 15 anos da minha vida, a gente sempre vendeu mais no final de semana lá no IBC. Só que o público do acelerador é outro. São donos de empresas, né, que têm ali um pouco mais de autonomia e liberdade com as suas agendas em relação a um servidor público ou a um profissional CLT. E aí um dia um amigo meu comentou disso, eu falei, mas eu acho que vai impactar negativamente a venda. E ele ficou me provocando. Aí um outro amigo meu que é adventista um dia falou, Marcos, se tivesse acelerador segunda, terça e quarta, eu faria. Como eu gosto muito dele, eu falei, vamos marcar uma turma segunda, terça e quarta só para você parar de dar desculpa e ir também. Vai ser fevereiro. Boa. Marquei, ele se inscreveu, a gente viu que foi um sucesso, né? Foi normal, a equipe comercial até sentiu que é um pouco melhor. Disso a gente padronizou, não tem mais acelerador final de semana. E para mim foi excelente, assim, porque me ajudou a ter mais qualidade de vida ainda. Porque por mais que a gente bloqueasse segunda e terça pós-imersão para descansar, a frequência do universo durante a semana é diferente do final de semana. Não para, né? Parece que tá todo mundo trabalhando segunda e não combina, então, você segunda parado. e terça a equipe vai te acessar mais. Sim. E tem muita coisa legal no final de semana que a gente perdia. Eu me lembro, 2021, casamento do Israel, da Mélios, do Israel e da Angélica. A gente mora no mesmo condomínio aqui em Alphaville. Foi lá na casa do João Kepler. Então, super seleto, enfim. O Israel e a Angélica chamaram eu e a Aline. Na hora que a gente foi ver a agenda, isso foi ano passado. Tem acelerador empresarial. E aí a gente não conseguiu ir no casamento do Israel. E teve uns 4, 5 compromissos e coisas super legais, assim, que a gente poderia ter feito em 2021, mas não fez, porque o acelerador ia ser sábado e domingo. Aí entra em cena essa questão da crença mesmo, né? E muitas vezes, algo que a gente fez por muitos anos, a gente acha que é aquilo que funciona. Mas a gente não percebe que agora tem uma variável diferente. Eu estava escorregando nessa casca de banana. O meu público é outro, minha mensagem é outra. Inclusive, fazer durante a semana deu mais coerência ainda para a minha mensagem. Porque eu falo para os empresários, é lucro e liberdade de mãos dadas. É sucesso nos negócios e felicidade na família. Boa. Não se ache uma pessoa bem-sucedida porque a sua empresa está faturando milhões, mas dentro de casa os seus filhos não te dão um abraço, você está distante da sua esposa. Você não é o todo-poderoso, não, ou a toda-poderosa. Você é um fracassado. Nenhum sucesso nos negócios justifica um fracasso na família, né? Nenhum CNPJ vale um AVC, muito menos um infarto. Então, essa é a minha mensagem. E aí eu tava pondo os caras para estudar durante o final de semana, então tinha ali uma leve incoerência, Agora não, é durante a semana, então acho que ajuda a gente a vender mais, deu mais qualidade de vida pro Marcos e pra Aline, e os empresários gostam mais também. Então tem certos momentos que a gente precisa usar e você só tem a usar o dia se tiver autoconfiança, né, Tati? Fantástico. E aí você estava comentando aqui que você começou com 5 colaboradores. Tem muitos palestrantes que estão em transição de carreira, montando sua empresa agora, às vezes começando com 2, 3, 5. O que são as áreas cruciais, assim? Quem que você tinha na sua empresa que eram essas 5 pessoas? Primeiro você tem que investir em pessoas que te fazem vender mais, né? Para mim, dá para dividir a equipe meio que em 2 grandes blocos. Existem funções que, obviamente, vão te ajudar a vender mais. Vendas, marketing. Existem funções que são funções de apoio, é o back-office. Sim. Uma coisa que me perguntam muito é assim, né? Eu tenho que crescer para contratar ou contratar para crescer? Geralmente, funções ligadas à venda e a crescimento da empresa, a gente contrata para crescer. E o back-office, o apoio financeiro, administrativo, logística, enfim, tudo que é back-office, você pode crescer para depois contratar. Então, eu recomendo, quem está começando, você tem que ser obcecado na venda. Uma empresa que é uma máquina de crescimento, ela tem 3 máquinas que suportam esse crescimento. É a máquina de vendas e aquisição de clientes. Então, essa é a primeira máquina que tem que rodar. A segunda máquina é a máquina de sucesso do cliente. Então, você tem que entregar um trabalho minimamente decente. Se a gente estiver falando de empresas de educação e serviço, na verdade, você tem que superar expectativas.
Porque em educação e serviço, palestrante, consultoria, coaching, treinamento, qualquer empresa de prestação de serviço, clínica médica, advogado, enfim, qualquer empresa de prestação de serviço, o melhor marketing sempre foi, sempre será o bom e velho boca a boca. Sim. Então, o cliente virou mídia, né, Tati? Qualquer cliente que você tem o Instagram e Facebook. E se ele gosta do teu trabalho, ele vai falar de você nas redes sociais dele. Ah, mas os meus clientes têm poucos seguidores. Mas os seguidores desses seus clientes são pessoas que os seus clientes têm muita influência. É o conceito do micro-influenciador ou do nano-influenciador. Então, eu tenho lá um empresário que fez o acelerador empresarial, a imersão. Ele tem 200 seguidores. Mas quem são os seguidores desse empresário? Outros empresários da região dele, fornecedores, clientes. Todo empresário conhece outros empresários. Assim como todo dentista conhece outros dentistas, todo médico conhece outros médicos, todo psicólogo conhece outros psicólogos. Todos os empreendedores digitais, como nós, conhecemos outros empreendedores digitais. Então, quando você faz o teu público postar de você, ele vai ativar aquela pequena audiência que, para aquela pequena audiência, aquela pessoa que postou, tem muita força, muita autoridade, muita influência. Boa. Então, quem que segue pessoas comuns, vamos dizer assim? É a família, é os amigos, é os conhecidos. Então, ok, a audiência é pequena, mas a força de autoridade de quem está postando é muito alta. Hoje, mais ou menos uns 30% dos nossos alunos vêm de indicação, Tati. Então, o que o empreendedor tem que fazer para ter um negócio que é uma máquina de crescimento? Primeiro, acerta a máquina de aquisição de clientes. É marketing e vendas. Um processo comercial persuasivo ali, usando a internet e, de preferência, também plugando ali uma equipe comercial. Eu acho que marketing digital integrado a uma equipe comercial é uma coisa muito potente, muito robusta. Inclusive, esse é o meu modelo de vendas, é o famoso Inside Sales. O que é o Inside Sales? Essa conexão do marketing digital gerando demanda e da equipe comercial convertendo essa demanda em vendas. Ok, aprendi a fazer aquisição de clientes, agora eu tenho que entregar sucesso para esse cliente, eu tenho que entregar satisfação, um sorriso no rosto. Eu tenho que fazer o meu NPS, né, o meu Net Promoter Score, meu índice de promotores de marca ser cada vez maior. Que é o que vai gerar mais indicação, inclusive. Total, cliente satisfeito, indica mais, compra mais, entra nas suas ofertas, fala bem de você no churrasco da família e quando tem um comentário negativo num post seu, vai lá e te defende. Show. É engraçado, às vezes eu faço um post e aí vem alguns haters, né? Porque quanto mais sucesso você tem, mais luz você está emanando para o mundo. A luz atrai a sombra, é impossível não atrair. Vai chamar atenção ali, exato, né? Tanto da perspectiva racional, emocional ou espiritual, quanto mais você cresce, mais vai ter gente para te atacar, te encher o saco, te dar rasteiro e falar mal de você. Então, o dia que alguém estiver te enchendo o saco, falando mal de você, o dia que você tiver haters, comemora. Porque somente quem está tendo sucesso, fazendo barulho e criando um impacto positivo, é que tem outras pessoas que vão apedrejar elas, né? Ninguém joga pedra em cachorro morto, gente. Impossível. Então, tem a máquina de aquisição de clientes, a máquina de sucesso do cliente, e aí tem a máquina de talentos, que é a empresa aprender a recrutar bem, recrutar rápido e formar rápido os seus colaboradores e fazer esses colaboradores terem um ciclo de carreira com a empresa, né? Cada vez mais as empresas têm o desafio de envolver os melhores do time para que essas pessoas fiquem 3, 5, 7, 10 anos. A melhor palavra para explicar isso, eu não gosto dessa palavra e vou explicar por quê, é retenção. Porque quando você fala retenção, parece que você está aprisionando a pessoa. Né? Mas vamos colocar aqui uma conotação positiva de retenção, fazer essa manutenção. Então, hoje uma pessoa-chave lá da nossa equipe, você conhece, é a Rai, a nossa head de marketing. Ela trabalha comigo há 11 anos. Então, eu com a minha liderança e os meus negócios, a gente foi capaz de manter a Rai na parceria com a gente há 11 anos. Fantástico. Quanto mais ela fica, melhor salário ela tem, mais a gente investe nela, mais ela dá resultado para a gente. Porque se você for parar para observar, as relações mais valiosas que a gente tem na vida são as relações mais duradouras. Uhum. Quanto mais uma relação se estende ao longo da linha do tempo, geralmente aquela relação agrega mais valor entre as pessoas envolvidas. Eu percebo isso com o meu casamento, por exemplo.
Meu casamento é muito importante desde o primeiro ano, mas agora que a gente está há 11 anos juntos, ele é mais importante ainda. E quando a gente tiver 30 anos juntos e já tiver os nossos filhos, vai ser mais importante ainda. Você vai, meio que você adivinha o que a pessoa vai falar, adivinha o que ela quer, assim, o nível de sintonia, de rapport é tão grande, né? Exato. Eu vejo isso. Eu tenho hoje no meu time 2 pessoas que estão comigo há 8 anos. Uhum. E é muito incrível, assim, porque eu vou falar uma coisa e eles já complementam o que eu vou falar. Eu falei, nossa, como é bom se eles entenderem, estarem muito em sinergia com o que eu quero, com o que eu acredito, com os próximos passos da empresa. E aí, por isso que eu não acredito, tem alguns empresários que às vezes falam assim, eu vou utilizar aqui o máximo do potencial de um colaborador e depois vamos fazer rotatividade rápida mesmo, porque a pessoa não vai aguentar ficar aqui no trampo, na intensidade que é. E a nossa empresa é uma empresa intensa, mas que também tem qualidade de vida. E tem pessoas que ficam há muitos anos entregando sempre o melhor, às vezes entregando até mais. Então não tem esse negócio aí também de a pessoa vai ter validade, a pessoa só consegue entregar com intensidade durante uma fase, durante um momento, que tem que gerar rotatividade. Eu nunca vi uma empresa tradicional ter sucesso mesmo, empresas que estão há 100 anos no mercado, faturando muito, sustentável, com rotatividade grande na empresa, né? Sempre tem ali uma... Não é a retenção, mas a pessoa fica porque quer ficar feliz. Exato, é um pertencimento, né? Um envolvimento. Isso é uma besteira danada, pensar que vou pôr a pessoa aqui, vou arrancar o couro dela, vou fazer ela entregar durante 1, 2 anos e depois sai, isso é normal, enfim. Sim. Claro, cada caso é um caso. Você tem modelos de negócio e funções mais operacionais, você tem uma rotatividade prevista. Às vezes tem cargos dentro da empresa que você sabe que a pessoa vai estar ali temporariamente. Por exemplo, empresas de food service, fast food. A pessoa não vai ficar ali no balcão como atendente no McDonald's ou no Bob's 5 anos. Uhum. Né? Então, ela usa aquilo como um primeiro emprego, como um trampolim. Mas mesmo essas empresas, elas querem perceber ali alguns desses colaboradores como talentos, jogar em outras funções e fazer crescer dentro da empresa. Sim. Né? Agora, por exemplo, quando você estava começando com o acelerador, que você trouxe 5 pessoas, esses 5, eles eram mais perfil líderes estratégicos ou eram mais perfil operacional de colocar a mão na massa? Era perfil mais operacional. Até porque assim, a empresa no começo ela tem menos caixa, né? Uhum. Na teoria, é lindo, a teoria é lindo, né? Mas Sim. a prática é diferente, né? Na teoria, você tem que começar os setores pelo gestor de área, com alguém mais sênior, que vai desenhar os processos e já tem experiência e tal, enfim, mas ninguém tem caixa para fazer isso. Sim. E assim, esses 5 também não vieram de uma vez. As primeiras turmas do acelerador, eu ainda estava no IBC, na verdade, era eu e a Aline somente. Aí o que a gente tinha era o quê? Uma agência de marketing que ajudava a gente. A Aline às vezes contratava freelancer para ajudar a fazer o primeiro contato com os leads, para dar uma qualificada antes de passar para ela vender. A primeira pessoa que veio para a nossa equipe foi uma Bombril. Fazia de tudo, eu tenho esse também que fez. Porque isso também é uma sacada para os empreendedores que estão começando ou crescendo. De vez em quando você tem que parar e olhar para a sua rotina. E aí, ao olhar para a sua rotina, talvez você perceba que existe 20, 30, 40% das atividades que você faz são atividades muito simples, atividades muito operacionais, que são facilmente delegáveis para outra pessoa. Aí pode vir uma secretária, ou um assistente comercial, ou um analista administrativo, que vai te ajudar com um monte de coisas. Foi assim comigo com a Aline. Então veio a Mariana, hoje a gente carinhosamente chama ela de Mari Show, a nossa primeira funcionária. Tem 3 anos de casa, hein? Ah, é? Nossa primeira funcionária. Hoje ela é gerente financeira administrativa, ela tem 5 pessoas no time dela. Ela recebe mentoria, ela acabou de fazer o curso com você de oratória. Porque a gente tem um plano de carreira para ela. A gente quer que ela se torne diretora da empresa. Ela morava para Goiânia, mudou para Alphaville espontaneamente para estar mais perto da empresa. E não foi aquela coisa tipo assim, Marcos, Aline, se vocês mudarem o meu salário, se vocês pagarem a minha mudança, se vocês pagarem um aluguel para mim aí em Alphaville, porque o custo de vida aí é muito mais caro, eu mudo, viu? Não, de repente ela falou, eu vou mudar, ponto. Uau. A gente, ao ver aquilo, tomamos a iniciativa de melhorar salário, pôr mais um benefício
e tudo mais. Mas você percebe muita lealdade, muito interesse, muito compromisso, né? Ela tá, no poker a gente tem uma expressão que é all-in, ela tá integral. Ela falou, eu vou, não importa que o custo de vida lá é maior, a empresa está crescendo, eu quero estar perto deles, eu quero estar perto do negócio, eu acredito, eu vou. E aí, ao tomar essa decisão, a empresa viu, foi lá e melhorou uma série de coisas para ela, né? Então, às vezes, você que está aí fazendo a sua empresa crescer, talvez uma pessoa de 2 salários vai te liberar 30% de tempo para que você possa focar mais na venda, no conteúdo, novos projetos, novas parcerias. Eu ensino a fazer uma conta, Tati, que ajuda um pouco os empreendedores a contratar e também a se libertar do operacional, que é assim. Nesse break, nessa parada que você deu, você percebeu que 30% das suas atividades são simples. Tipo, lançar a conta no banco, sabe? Fazer material de proposta super simples, fazer orçamentos. Comprar passagem aérea, comprar passagem, né? Perfeito. Comprar material de escritório, pagar internet, água, luz. Você percebe que 30% do seu tempo ali é extremamente operacional. Vamos supor que 30% desse seu tempo, se você trabalha aí 200 horas no mês, 50 horas por semana, tô jogando pouco, hein? Porque empreendedor tem que trabalhar mais, viu? Sim. Tem um livro que eu acho uma piada. Me desculpe o autor desse livro, que é um cara sensacional, que apesar de ter bons fundamentos no livro, a capa eu acho uma piada, principalmente para nós empreendedores. Que até sei qual. Que é aquele livro que trabalha 4 horas por semana do Tim Ferriss, né? Desculpa, Tim Ferriss, mas para nós empreendedores, a capa do livro é uma piada. Não, e depois eu já fiquei sabendo que ele mesmo não consegue, né, trabalhar só 4 horas por semana. Não tem mas como. É aquele famoso marketing para chamar atenção. Exato. E principalmente no começo, a gente a empresa quando nasce, ela é um bebê. O bebê consome a mãe integralmente. Então, a gente precisa pagar o preço do resultado durante alguns anos. O que só é importante é não transformar coisas temporárias em permanentes. Fantástico. Então, muitas vezes os empreendedores chegam em mim e falam assim, Marcos, estou trabalhando muito. Eu quanto? 14 horas por dia. Quantos finais de semana que você tem? Poucos. Quanto de férias? 0. Aí eu pergunto, há quanto tempo você tem em sua empresa? A pessoa fala, 1 ano. Eu falo, tá certinho, trabalha mais, tá trabalhando pouco. Agora, se esse mesmo cenário a pessoa me responde, tem 10 anos que eu tenho a minha empresa, eu falo, opa, tem alguma coisa errada aí. 10 anos de empresa, 14 horas por dia, poucos finais de semana não consegue tirar férias, tem alguma coisa errada aí. Né? Então, no começo, nos primeiros anos, a gente tem que pagar o preço, não tem outro caminho. Né? E aí a conta que eu ensino é assim, ó, Tati. Então, vamos imaginar que esse empreendedor trabalha pouco, porque ele está começando a sua empresa. 200 horas por mês, 50 horas por semana, 50 vezes 4, 200 horas. E aí 30% de 200 são 60 horas. O que é esse 30%? É aqueles 30% de tempo com coisas mais operacionais, que seriam facilmente delegáveis, que seria simples contratar uma pessoa de 2 salários e treinar aquela pessoa. Ou uma pessoa de R$ 2.500, vai. Então, se 60 horas do mês, que é 30% das 200 horas que você trabalha, você está fazendo coisas que uma pessoa de R$ 2.500 podia fazer, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo o seguinte, ó. Uma pessoa trabalha 44 horas por semana, se ela for CLT. Vezes 4 dá 176 horas. Se o salário dela é 2.500, 2.500 dividido por 176 dá R$ 14,20 a hora. Durante 60 horas do mês, você está pagando para você R$ 14,20 a hora. Parabéns. Nossa. Olha que economia estupidez. Burra. Exato. Então, eu ensino os empreendedores a fazer a conta do tempo. Porque se você não põe seu tempo na conta das coisas, fica muito sedutor fazer tudo. Não, daqui eu faço, rapidinho eu faço. Fica sedutor, porque com o seu tempo parece que não está saindo dinheiro do caixa, mas está. Porque esse mesmo tempo você poderia estar usando para outras coisas, Nossa. Percebe? Isso eu falo muito em produtividade e é interessante que eu me lembrei, você me conheceu na época que eu estava ainda no IPOG ou já tinha saído? Eu te conheci na época do IPOG. Do IPOG, né? Sabe uma coisa que eu fiz lá que foi assim bem subjetivo, né? Eu negociei com o dono da empresa, porque eu tinha sido promovida a líder, mas eu ainda não tinha uma secretária minha, tal, porque os diretores eram 4 diretores, eles dividiam uma secretária. Porque que eu, que tinha acabado de ser promovida, ia ter uma secretária, não tinha motivo para isso, né?
E aí eu lembro que eu peguei e fiz uns cálculos e eu falei, gente, tem muita tarefa operacional que eu faço, eu tenho que construir relatório para apresentar para eles, eu tenho que fazer muita coisa aqui de ver se o ranking de vendas está sendo feito direitinho e tal. Isso aqui é operacional, quero ter um assistente. E aí eu fui e levei para o dono da empresa. Eu falei assim, olha, eu fiz esses cálculos todos, eu acredito que se eu tiver uma assistente, eu vou render muito mais, eu vou conseguir fechar mais contratos e tal. Né? E aí eu já sabia que ele ia ficar meio assim. Ele falou, Tati, nem a gente tem uma secretária só para nós, vai querer ter uma secretária só para você? Não dá. Aí eu vim com a carta na manga. Eu peguei e falei assim, tá, eu tô disposta a contratar. Porque eu ganhava por comissão. Então eu falei assim, eu pago o salário da minha secretária. Tudo que eu preciso é só que você libere um local aqui, porque eu quero que ela fique presencial. Na época a gente trabalhava só presencialmente, né? Eu falei, preciso de uma mesinha para ela aqui. Eu quero que ela trabalhe do meu lado. Se você autorizar ela a ficar aqui, eu pago o salário dela por mim. Você não precisa gastar um centavo com ela. E lá também tinha refeitório. Falei, deixa ela almoçar aqui e tal. Aí ele ficou meio assustado, porque eu acho que ele não imaginava, né, que eu ia querer pagar o salário de outra pessoa para trabalhar na empresa e gerar mais resultado para a empresa. E aí ele pegou e falou assim, tá, vamos fazer um teste então. E eu paguei em um mês. Eu já recuperei o salário dela, assim, rapidamente. Por quê? Porque tudo que era operacional ela começou a fazer. E eu dediquei tempo para treinar mais o time, eu dediquei tempo para visitar mais empresas, eu dediquei tempo a desenhar novos processos. Pouco tempo já estava dando lucro o salário dela. E depois ele falou, pode trazer para cá que a gente mesmo vai investir. Ele viu que rendeu para a empresa, rendeu para mim. Então, com o meu salário já estava assim, bancando ela tranquilamente. Mas para a empresa, então, deu 3 vezes mais, sabe? Perfeito. Compensou muito. Inclusive eu falo que o empresário, ele é um engenheiro, um arquiteto, arquiteta de um negócio, né? Para mim, construir uma empresa é como construir um prédio. Você tem fases, você tem pontos de atenção e tal. E no design dos meus negócios e das minhas equipes, além de eu me preocupar em ter pessoas que são apoio operacional para as coisas, eu me preocupo muito com os meus líderes também. Então tem liderança hoje que responde para mim que eu até recentemente falei, precisamos pôr um analista na sua área. Legal. Porque, poxa, se eu tenho um diretor que ganha 25 pau por mês e 20% do tempo dele ele está fazendo coisas que uma pessoa de 2 salários poderia fazer. Então, numa conta de padaria, 25 mil, 20% do tempo dele é 5 mil. Se a outra pessoa vai ganhar 2 ou 2,5, poxa, já deu lucro essa operação. Exatamente. E isso que eu fiz aqui é muito poderoso, tá? Quando você percebe que você está fazendo muita coisa operacional e você faz a conta de qual é o valor hora que você estaria pagando para uma pessoa fazer aquilo, você vai ver que você está colocando o seu tempo naquilo que eu chamo de atividades de baixo valor. Como é que você vai gerar muito valor para o mundo? Porque a nossa conta bancária é proporcional ao tamanho da nossa geração de valor para o mundo. É isso. A quantidade de dinheiro que uma pessoa ou uma empresa tem no caixa dela é proporcional ao quanto ela gera valor. Concordo. A quantidade de pessoas e a qualidade do impacto nessas pessoas que aquela empresa faz. Então vamos lá, como é que você vai gerar muito valor se o grosso do seu tempo está em atividades de baixo valor? Simplesmente não dá. Impossível. É a mesma coisa de querer pôr um quadrado maior que essa xícara dentro dela. É físico, é matemática, é conta. Então aprendam a colocar aí a conta do seu tempo quando você for decidir. Faço isso, não faço aquilo. Então isso faz muita diferença. E isso, quando você fala assim da quantidade de valor que a gente gera, eu lembro porque a gente trabalha como palestra, né? O palestrante, eu falo, é uma possibilidade, é uma mina de ouro. É uma possibilidade de ganhar muito dinheiro. Por quê? Na época que eu era professora de MBA, eu falava para grupos pequenos, era 30, 40, 50 pessoas. Agora, como palestrante, a gente tem o poder de falar para 1.000. E é bom porque o palestrante falando para multidões, 5, 10, 15 mil, ele impacta muito mais pessoas, ele consegue transformar a vida de muito mais pessoas e, consequentemente, ele também ganha mais. Não é à toa que é muito bem remunerado, né? E aí, agora voltando para a parte assim, de estruturação da empresa, você começou com 5 pessoas, mas hoje você já está com quase 100 pessoas, que você falou, né? Isso. E aí, nesse organograma, como que tá? Você cuida da área comercial, marketing, receitas, e a Aline, sua esposa, fica por outra área. Eu tô na cadeira de CEO, né? Sou o diretor executivo, diretor-geral da empresa. Aí embaixo de mim tem 2 grandes blocos, 2 grandes
diretorias. Tem a diretoria de operações, que a Aline toca, e tem a diretoria de receita, que eu acumulo esse papel de diretor de receita. Então, embaixo de mim, enquanto diretor de receita, tem vendas, tem marketing e tem sucesso do cliente. Então, toda essa estrutura, todo esse guarda-chuva que atrai clientes, faz o cliente ter resultado, tá comigo embaixo ali de receita. Eu tenho uma liderança em cada uma dessas áreas, então o Vinícius é nosso diretor comercial, a Rai é nossa head de marketing, a Alexandra é nossa diretora de CS, de Customer Success. E aí na Aline, a Aline cuida de eventos, de financeiro, de compras, logística. A gente faz muito eventos, né? Então o batidão da operação é bem pesado, assim, né? Então a gente divide a carga mais ou menos nesse sentido. Eu trago receita para dentro e ela faz a empresa funcionar. Então, Sim. E eu vejo que é um ponto crucial em empresas familiares essa boa distribuição de tarefas. Tem até uma metáfora que eu trabalho que é assim: nós dois, no caso eu e ela, né? Nós dois somos donos dessa árvore aqui, beleza? A árvore é nossa, meio a meio. Só que quais são os seus galhos e quais são os meus galhos? Então, nos meus galhos, eu tendo a ter mais a última palavra. Nos galhos dela, ela tende a ter mais a última palavra. Claro que, como eu acumulo o papel de CEO, de diretor executivo, ela presta contas para mim, né? Então, ela tem que entregar resultado, eu cobro ela, enfim, ela monta relatório, sobe os reports. E como que é essa cobrança, assim, como que vocês fazem para não misturar a vida pessoal com a vida profissional? Tipo, você cobra ela e ela vê isso como profissional, como esposa? Legal. Nosso pensamento é diferente nesse sentido, sabe, Tati? É um pouco disruptivo. A gente não acredita nisso de não misturar a vida pessoal e profissional. Porque é impossível. Não tem como eu olhar para minha esposa e falar assim: ah, não, ela não é minha esposa, ela é só minha sócia. Não tem como. Um filho dentro de uma empresa que o pai fundou. Ah, não, é só o presidente da empresa, não é o meu pai. Então as coisas vão se misturar. Aceita que dói menos. Boa. Então qual que é a sacada? A sacada é, primeiro, você ter maturidade. Apesar das coisas se misturarem, tem momentos e momentos. Nós não vamos estar numa reunião com os nossos líderes discutindo o nosso casamento. A pauta daquele momento é a empresa. Nós não vamos estar num jantar romântico, num momento especial, discutindo o trabalho o tempo todo. A pauta daquele momento é o casal. É o Marcos e a Aline enquanto casal. Então, a gente tem que saber separar momentos e não vida. Qual que é a diferença? Separar momentos é entender, tá, nesse momento aqui, qual que é a pauta? Qual o chapéu que eu tenho que usar? É o chapéu mais de esposo? É o chapéu mais de diretor? E aí você tem um foco de linguagem e uma postura adequada àquele momento. Só que não dá para você pensar assim, não, o que acontece em casa fica em casa, a gente não leva para a empresa. Não dá. Se eu e a Aline quebrar o pau no jantar, no outro dia a gente vai estar com uma mesma energia lá numa reunião com os líderes? Não vai. Consegue. Não vai. Então, o que tem que fazer? Você que tem empresa familiar, você tem que entender que as coisas se misturam e uma coisa afeta a outra. Então, você tem que estar bem em ambos os lados, em ambos os papéis. E às vezes as pessoas pensam assim, não, vamos separar, e isso acaba sendo uma muleta e uma zona de conforto para não estar bem em uma das duas pontas. O casamento não está funcionando, então vamos separar. Dentro da empresa a gente tem que ter maturidade e fazer o negócio crescer. Na teoria é lindo, mas não vai funcionar. Ah, não, a empresa está mais ou menos, mas no casamento a gente está super feliz. Olha, nossos filhos crescendo. Quando falta dinheiro, convenhamos, fica incômodo para todo mundo. Então, a grande sacada é você fazer dar certo ambos os papéis. Então, Fantástico. Hoje eu tenho um compromisso muito grande com a Aline e ela comigo, tanto no casamento quanto na empresa, porque a gente sabe que se degringolar na empresa, vai afetar o casamento. Se degringolar no casamento, vai afetar a empresa. O problema é que, às vezes, casais, empreendedores ou empresas familiares, a gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Então, tipo assim, eu quero trazer a minha mãe, por exemplo, para trabalhar comigo. Qual que é o bônus? Confiança imediata em último nível. É quase que impossível você construir o mesmo nível de confiança com alguém que não tem laço sanguíneo com você. A mesma confiança de alguém que tem laço sanguíneo com você. Convenhamos. No dia 1, a confiança está lá em cima. Você dá a senha do banco. É outro nível de confiança. Esse é o ônus. Esse é o bônus. Qual que é o ônus? O ônus é o seguinte, eu vou me relacionar ainda mais com essa pessoa. Logo, tem mais pontos de atrito.
Logo, eu tenho que ter mais maturidade ainda. E não é pensar, não, vou separar. Sabe? Quando eu sou eu e minha mãe, é eu e minha mãe. Então, se a gente quebrar o pau lá em casa, isso não tem que afetar, vai afetar na empresa. Então, se a gente quebrar o pau na empresa, não tem que afetar em casa, vai afetar em casa. Então, não quebra o pau, sejam seres humanos adultos e não crianças. Então, aí tem que ter maturidade para dialogar, tem que ter muito estômago para perdoar, para aceitar. Muitas vezes perguntam para mim assim, Marcos, como é que você cobra a sua esposa dentro da empresa? Como uma profissional, como uma diretora. E até vou confessar que eu cobro até um pouco mais pesado. E ela também me cobra mais, porque a gente quer dar o exemplo. Boa. A gente não quer a equipe pensando assim, o Marcos está onde está porque é esposo da Aline. A Aline está onde está e tem as funções que tem porque é a esposa do Marcos. A gente dá muito esse exemplo de cobrança dentro da empresa. Sim. Então a Aline, ela puxa muito a minha orelha, ela se posiciona, ela não aceita quando eu estou errado. Isso acaba me desenvolvendo muito e eu também com ela. Eu não alivio para ela, não. O fato dela ser minha esposa piora a vida dela dentro da empresa. Agora, o que acontece em muitas empresas familiares é o inverso, né? Tem um pai e uma mãe, aí tem um filho que entrou na empresa. Tadinho, ele errou. Ou às vezes já quer pôr o filho na sala da diretoria. Não, nem tá preparado ainda. Os filhos têm que começar carregando caixa, atendendo o cliente, recebendo ordem lá do encarregado da produção, metendo a mão na graxa. Esse é um erro comum em muitas empresas familiares. Os pais já querem pôr os filhos num cargo de gerência. Sim. Não, tem que começar lá no sangue da operação, no campo de batalha, sabe? Eu lembro que a gente fez um curso juntos lá da Disney, você lembra? Verdade. E Orlando, nesse curso, né? em Orlando. E aí a gente conheceu todos os bastidores da Disney nessa época. E aí eles falaram muito sobre o Walt Disney e o Roy, que era o irmão dele, que eram perfis complementares. Um era muito mais executor, o outro era visionário, cheio de ideias. E eles se complementavam bastante. Você sente que você e a Aline são diferentes, complementares, assim? Como que você visualiza? Sim, a Aline me complementa, mas eu não complemento ela. O que eu quero dizer com isso? A Aline, ela é muito completa em relação a repertório de comportamentos. Então, ela tem um perfil muito raro comportamental. Até, né, usando aí o modelo do DISC, ela consegue ser muito analista, ela consegue ser metódica, atenta a detalhes. Então, ela é muito precisa. Só que, por outro lado, ela consegue ser muito relacional. Ela ouve as pessoas, ela se comunica bem, ela intervém bem. Então, ela é muito completa do ponto de vista de comportamentos. Então, eu falo que ela me completa porque ela traz uma sensatez, um bom senso, uma cautela, um olhar para uma vírgula que às vezes eu não percebo. Agora, eu, em relação a comportamentos, eu não preciso completar muito ela, porque ela é muito completa. Sim. O que eu agrego muito no nosso negócio é a minha bagagem corporativa. Porque a Aline começou a empreender forte comigo há 4 anos. Ela é mais nova, ela fez faculdade de Direito, enfim. Eu já estou empreendendo há uns 16 anos. E você se sente mais ousado assim também? Sim. Eu sou mais ousado. Eu vivo mais o negócio, então o negócio é muito a minha vida, o meu propósito, enfim. Então a minha intensidade na empresa é maior. É por isso que eu sou. Por que eu sou o CEO? Por quê? Porque eu tenho uma bagagem corporativa, CEO ainda, né? Porque vira e mexe eu falo, você tem que tomar minha cadeira, porque em termos de comportamentos ela é mais completa. E desenvolver a bagagem técnica é mais fácil do que desenvolver a bagagem comportamental, né? Sim. Você que é aí referência no Brasil nessa questão da pessoa melhorar a oratória. É mais fácil uma pessoa extrovertida aprender o técnico da oratória do que uma pessoa mais inibida, mais tímida, ter que mudar o comportamento e também aprender o técnico, né? Que além de aprender a técnica, ela ainda tem que superar os medos, superar o jeito dela, assim, porque ela é muito mais de deixa eu observar, deixa eu falar menos. E... A pessoa tem que aprender a entregar novos comportamentos que não são confortáveis para ela, tem que entregar esses novos comportamentos para o mundo. Então, assim, a Aline, em termos de comportamentos, ela é muito completa. Falta bagagem técnica, né? Conceitos de gestão, vivência de gestão, contratar, demitir, enfim. Ela, como a gente está vivendo esse crescimento da empresa intensamente, ela já se desenvolveu muito. Mas eu tô nesse drama aí já tem 16 anos, né? No IBC a gente bateu 600 funcionários.
Então, é porque ela disse que não quer essa cadeira de CEO, porque a gente pretende ter filho no ano que vem e tudo mais, mas ela conseguiria facilmente em 1, 2 anos estar muito bem preparada para assumir a cadeira de CEO. E eu tenho zero vaidade, e eu acho que parte da nossa missão como líder também é preparar pessoas melhores que a gente. Eu acho que líderes de verdade, eles não formam seguidores. Líderes de verdade formam sucessores. Porque Uau. toda vez que você prepara uma pessoa melhor que você para tomar o seu lugar, você vai para um lugar melhor ainda. Então, a gente não tem que ter apego às cadeiras, às funções ou os papéis que a gente tem. Se você preparou alguém para tomar o seu lugar, é porque você está pronto também para assumir um lugar melhor ainda. Que legal. Ó, estamos chegando à reta final aqui do nosso podcast. Tem um presente para você. Opa, o livro novo que acabei de lançar. Que legal. Ficou sensacional esse livro. Ficou lindo, né? Faça a sua comunicação enriquecer você. Saiu na Veja semana retrasada como mais vendido. Então, é um orgulho, assim, de... eu fiz meio que a tríade, né? Porque teve o Faça o Tempo Trabalhar para Você, depois Faça o Tempo Enriquecer Você, e agora Faça a Sua Comunicação Enriquecer Você. E esse é a Menina dos Olhos, não só por ser o último, mas hoje eu tô com uma pegada muito grande, assim, de comunicação. Tenho feito um mergulho profundo nisso, e aqui eu trouxe os melhores de tudo que eu tenho estudado, vivido, dos métodos que eu desenvolvi. Tá tudo aí no livro disponível. Legal, também. Sabe que lá no Acelerador Empresarial, nossa empresa de educação, a gente tem uma planilhinha assim de pessoas fodas que já fizeram a imersão do Acelerador Empresarial e que a gente fica super orgulhoso de ter feito, né? E você tá naquela listinha lá no nosso caderninho lá de pessoas incríveis que fizeram o Acelerador Empresarial, e a gente fica super orgulhoso, né? Porque quando a gente tem alguém que é referência no mercado aprendendo com a gente, enfim, vê que o nosso trabalho realmente ali tem uma consistência, né? E hoje a gente manda várias pessoas fazerem os nossos treinamentos com você. Então esse livro aqui só veio para brilhantar ainda mais sua carreira, sua missão, que eu sei que é muito verdadeira. Obrigada. E que você possa aí transformar cada vez mais milhares e milhares de pessoas. E estamos juntos na missão de fazer esse Brasilzão melhor. Obrigado pelo presente. Obrigada. E lá no Acelerador, quando eu fiz, eu deixei o depoimento lá, o relato. E é muito real, porque eu já tinha estudado muito sobre gestão. E até quando você conversou comigo, né? Você falou assim, Tati, vem participar e tal. Eu falei, eu gosto muito do Marcos, gosto do conteúdo dele, da forma que ele fala. Mas eu acho que não vai ter muita coisa nova, assim. Porque eu já estudei tanto sobre gestão, liderança. E aí, acabou dando certo, né? Falei, vou nesse final de semana, consegui ter data disponível. Na época ainda era final de semana que eu fiz. E aí, na hora que eu fui, eu falei, gente, a forma como vocês estruturaram, você é memorável, viu? Já aí chancelei como um treinador e palestrante memorável, porque a forma como vocês estruturaram cada dinâmica, cada atividade, a forma como você passa o conteúdo, assim, com muito domínio, não só técnico, porque você é um cara também que mergulha em estudos, né? Lê livro, tá o tempo todo fazendo curso. A gente fez o curso juntos da Disney, fizemos de Ohio. Eu fui para a Universidade de Ohio na época, com vocês até. Então, assim, o tempo todo eu te vejo também nos masterminds, nos grupos, sempre estudando muito. E tudo isso dá muita credencial. E aí, na hora que eu fui ver, eu falei, nossa, olha quantos insights legais eu tô tendo. Olha quanta coisa para aplicar na minha empresa. Então, assim, foi fascinante. Eu vejo que não foi só uma reciclagem, sabe? Foi muito mais. Valeu a pena estar lá. Então, tenho o maior carinho, o maior orgulho também de treinar seu time hoje, de ter você aqui no nosso podcast. E é uma parceria muito longa. Conta comigo, Com viu? certeza. Obrigado, amiga. Tamo junto. Tamo junto. E pra gente fechar, uma frase, alguma frase ou mensagem que você queira deixar para os nossos memoráveis aqui. O mundo não é de quem faz. O mundo é de quem gerencia e quem lidera. Aê! E ó, você que tá assistindo, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Deixa aqui também os comentários que eu quero ler, quero responder todos os comentários de vocês. E só lembrando que todas as terças-feiras temos vídeos novos aqui no canal. Um grande abraço, sucesso e até a próxima terça.